Fala moçada, que tem um jeitão de cowboy, beleza? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história do meu cavalo Colt, que foi o meu primeiro cavalo e eu tenho ele até hoje. Então fica ligado aí e bora lá comigo! E aí moçada, que tem um jeitão de cowboy, beleza com vocês? Muito obrigado aí por estarem assistindo, por virem me acompanhando aqui. Hoje eu estou aqui embaixo do toldo do trailer e eu vou contar um pouquinho para vocês da história do cavalo Colt. Eu estava conversando com meu amigo Ricardo Pivetta, que é sócio proprietário da Agro Pivetta e da Pivetta Imóveis. E no caso, a gente estava falando sobre cavalos. Aí eu falei para ele o quanto eu tinha vontade de ter um cavalo e não tinha lugar para pôr o cavalo e não sabia como fazer isso. E já tinha participado com ele de cavalgadas. Vocês podem conferir aí no vídeo minha primeira grande cavalgada. Eu vou deixar o link aí para vocês. E aí um certo dia eu estava trabalhando, estava lá no serviço, era um final de mês assim, eu lembro que eu estava financeiramente apertado. Aí ele me ligou, ele falou: Selém, ó, para agora, você quer um cavalo, quer comprar um cavalo? Você deixa lá na chácara, que na época ele arrendava uma chácara, né, a chácara Santa Lázara. Vocês estão acompanhando aí a história do transporte do Colt e tal, vocês já sabem, né? E aí ele falou: você deixa lá e compra o cavalo. E porque tá num preço muito bom, o cara tá derretendo o cavalo. Ele vende por R$ 400. Eu falei: caraca, e você viu o cavalo? Ele falou: não, eu recebi uma foto do cavalo. Eu falei: ó, então eu vou sair do serviço e vou aí para eu ver a foto desse cavalo. Aí cheguei lá, o rapaz mandou para ele a foto e tinha sido tirada a foto naqueles celulares com câmera VGA. Vocês lembram disso? Não era esses celulares que tem por megapixel, ainda era aquela tecnologia antiga. E aí assim, não dava para saber o que era aquele cavalo, né? Sabia que era um cavalo sem raça. E não dava nem para ter ideia do tamanho dele, porque a foto mal tirada ainda é de má qualidade. Mas tudo bem. Eu falei para ele: ó, seguinte, tô sem grana, você compra esse cavalo para mim e eu te pago em 2 parcelas. Olha só, R$ 400 eu não tava tendo na época, tá? Isso aí é assim, ó, minha profissão é altos e baixos financeiramente. Aí ele falou: não, beleza, tranquilo. Aí eu falei: depois eu pago o frete, fica tranquilo. Aí ele topou, ligou pro cara e falou: não, manda o cavalo pra lá. Aí chegou o dia de conhecer o cavalo, né? O cavalo chegou lá na chácara e o Ricardo tinha uma tropa com éguas, né? Então não podia deixar o cavalo inteiro lá, né? O cavalo não podia deixar o cavalo enxertar as éguas, né? Então não dava para ser um garanhão ali, né? E no caso o Colt era um garanhão. Então o Ricardo já pediu pro veterinário lá castrar o cavalo. Aí quando eu cheguei a conhecer o cavalo, o Colt já estava lá na chácara, castrado e vermifugado já. Estava tranquilo. A única coisa que ele não tinha era papel. Ele não tinha comprovação de origem, essas coisas. Aí eu comecei a especular a história dele. O Ricardo não conhecia a pessoa que era dona do cavalo e nem o cara que ligou para ele lá e falou do cavalo. Como é um escritório de coisa rural, muita gente liga oferecendo essas coisas e tal. E aí o que levantou de informação? Que esse cavalo era de um peão de fazenda muito ignorante. Diz que o cara... Isso, ó, gente, é uma história que chegou no meu ouvido e aí, assim, que o Ricardo escutou de outra pessoa e tal. Então, a gente não sabe até que ponto essas histórias são verdadeiras.
Então assim, parece que o cavalo era de um peão de fazenda, que era um cara bem grosseirão, bem rústico mesmo, assim, mal educado e tal. Aí ele domou esse potro, no caso, que era um potro, e começou a usar o cavalo na fazenda que ele trabalhava para laçar. E diz que o patrão falou para ele, ó, você quer fazer laço, quer laçar bezerro? Laça fora do horário de serviço. Enquanto for horário de serviço, você tem que fazer o seu trabalho. E aí o patrão um dia saiu da fazenda e logo em seguida voltou. Quando voltou, estava o peão lá laçando em horário de serviço. Aí ele pegou e mandou o peão embora, deu as contas. O cara não estava fazendo o trabalho, né? Mas o cavalo podia ficar lá até ele arrumar um outro lugar para pôr. Aí, nisso, veio um novo peão para substituir esse. E aí o peão, né, ficou sabendo que tinha esse cavalo lá e também gostava de laço. Ao mesmo tempo, esse peão que foi mandado embora anunciou o cavalo depois à venda. E eu acho que na época ele pedia tipo 3 mil reais no cavalo. E aí uma pessoa foi lá olhar o cavalo e falou, ó, eu pago 1.700 no cavalo. Aí o cara xingou, fez aquele pampeiro de gente mal educada, né? Xingou, mandou o cara botar o dinheiro naquele lugar, que isso não era preço para um cavalo daquele e tal. E arrumou um emprego lá em São Paulo, numa fazenda lá pro estado de São Paulo. E aí o cara, lógico, não comprou o cavalo, foi embora, e o outro peão ficou lá. Aí esse peão que foi mandado embora ligou pro peão que entrou no lugar dele e falou, você não quer ficar com o meu cavalo aí? Não quero saber dessa encheção de saco e tal. Aí o peão falou, ó, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu tenho 300 reais comigo aqui só. É a única coisa que eu posso. O cara falou, então me manda esses 300 reais e fica com esse cavalo pra você. Aí o peão novato comprou o cavalo por 300 reais. Olha só. Com isso, o patrão falou para ele, falou, esse cavalo é seu agora, então, seguinte, não quero você laçando com esse cavalo em horário de serviço. O peão concordou, o patrão saiu, voltou para trás, estava o peão novo lá, recém-contratado, laçando com o cavalo no horário de serviço. Aí o cara falou assim, ó, você e o cavalo, rua, pode ir embora dessa fazenda. Aí esse cara pegou o cavalo e levou para uma chácara de um amigo dele e o cavalo ficou lá. Aí um certo dia, depois de bastante tempo, o amigo dele falou para ele, ó bicho, seguinte, esse cavalo tá aqui, tá comendo, eu não vi R$1 até agora de ração, de feno, de nada. Vem buscar esse cavalo, dá fim nele. Aí foi a hora que a conversa começou a ganhar conhecimento de outras pessoas, né? E caiu no Ricardo Pivetta. E aí foi onde eu entrei nessa história e comprei o coach. Então eu não sei se essas histórias são verdadeiras, não sei como que esse cavalo foi domado, não sei como é que ele foi cuidado, eu sei que documento ele não tinha. Aí eu comprei, aí o dia que a gente foi montar a primeira vez, o Ricardo rodou com ele tudo, aí pôs a traia, apertou bem, viu como é que tava ele, montou, o cavalo respondeu super bem, tranquilo, e aí foi só alegria. E aí eu passei anos com esse cavalo e ele tava manso pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, quem me assiste faz tempo sabe que eu tive uma C10, né, uma caminhonete C10. Eu estacionava a C10, punha a ração na tampa da caçamba, ele comia, eu punha o buçal nele e subia na caminhonete e montava nele, que é um cavalo bem alto. Montava nele e andava no pelo, sem sela, sem freio, sem nada. Eu e minha esposa, a gente fazia isso. Aí o tempo foi passando, tal, esse cavalo sempre mansinho. Aí mudou o funcionário lá da chácara. Depois que mudou esse funcionário da chácara, o coach começou a ficar estranhando muito. Então ele, quando eu chamava, ele já não vinha mais. Ele começou a ficar bardoso, já não deixava muito colocar a sela. Começou a ficar ruim de resposta no freio. E eu comecei a fazer cavalgadas grandes com ele para ver se ele melhorava. E até no começo do canal, era nessa época que eu estava, de fazendo essas cavalgadas maiores. Com isso,
chegou um determinado momento que o funcionário foi trocado novamente. E aí entrou um pessoal lá na chácara muito estranho. E eu chegava lá para montar no coach, os funcionários nem olhavam na cara da gente, ficava escutando funk lá loucamente, um volume altíssimo lá dentro da chácara. E vê se isso é funcionário de meio rural. Não tem afinidade com o negócio. Então, mas é o que tinha pra época, né? E eu não podia apitar em nada, porque era uma cortesia, o meu cavalo tava lá sem custo nenhum, né? Então, assim, e eu sei a dificuldade que é para arrumar um trabalhador rural que tem afinidade com o meio rural, que goste e trabalhe, queira trabalhar. Hoje em dia as pessoas querem emprego, não querem trabalhar, são coisas diferentes, né? Então eu sei que ficou nessa questão. E com isso o coach foi ficando cada vez mais bravo. Então às vezes eu montava nele, ele pulava até ele calmar e eu contornava a situação ali como eu conseguia, né? Até que um dia eu estava muito distraído e fui colocar a sela no coach, coloquei. A hora que eu fui montar, que eu estava com o pé esquerdo no estribo, que eu fui levantar a perna direita, estava segurando na sela, ele saiu pulando comigo e eu me acidentei. Tem aí o vídeo 26, vou deixar para vocês aí. E depois disso, o coach virou um cavalo pior ainda, né? De temperamento. Ele estava difícil de pegar, a gente tinha que ir no pasto, recolher toda a tropa para conseguir tirar ele da tropa, para conseguir pegar ele até para dar um vermífugo, alguma coisa assim, estava complicado. E aí eu chamei meu amigo Macarrão, vocês já viram aí no vídeo 12, que é treinador de cavalos, e o Macarrão tentou montar nele e tal, fez todo um trabalho de doma ali numa tarde, né, que a gente passou só para testar o temperamento do cavalo e viu que o cavalo tentou derrubar ele também. Então tá uma situação meio estranha. Aí o contrato dessa chácara que o Ricardo e o Reginaldo acompanhavam, o Reginaldo tem vídeo com ele aí, se não me engano é o vídeo 24, Conversa a Cavalo, o primeiro da série Conversa a Cavalo. O contrato lá acabou e aí eu não tinha mais para onde levar o coach. Só que nesse tempo eu já tinha um contrato de arrendamento lá no meu sogro, tá? Eu fiz esse contrato lá com meu sogro justamente para quando eu precisasse eu ter para onde levar o cavalo. Então eu não crio gado com ele, eu não tenho gado lá, meu sogro não me dá nada, não me ajuda em nada na minha casa, com a minha esposa, com nada, tá, gente? Então quando vocês veem que eu tô lá no Pantanal, aquele gado lá, não tem nada meu ali e não tem nada com meu sogro ali também não, de negócio de gado, tá? Eu tenho um contrato de arrendamento lá para poder pôr meu cavalo lá, tem minha inscrição rural para pôr cavalo, que é o que eu tô fazendo agora. Então aí eu consegui conversar com o Watson Lander, que é o rancho do Watson aqui em Campo Grande. Ele é um cara fantástico aí, mexe com cavalo há muitos anos. E aí eu levei o coach dessa chácara que ele tava, a chácara do Santa Lázara, lá pro rancho do Watson. Então eu fiz uma papelada, vocês viram minha correria aí no Iagro, na Genfa, tudo, para conseguir ajeitar a papelada desse cavalo para levar ele lá pro rancho do Watson. E eu levei, quem fez o frete foi o Branco. Vocês viram aí na parte 2 de para onde foi parar o cavalo coach, né? Tá lá. Então, depois desses anos todos, acho que foram 2013 até 2020, ele ficou lá na chácara Santa Lázara e agora ele está no rancho do Watson, já tem 2 meses. E aí eu vou transportar ele, se Deus quiser, muito em breve, lá para o Pantanal, para ele ficar um tempinho lá. Nesse meio tempo também, a gente passou a ter uma chácara, né? Meus pais compraram a chácara e me convidaram para trabalhar junto com eles lá, para ser sócio deles, num empreendimento grande que a gente tá fazendo lá. E aí assim que a bendita da Energisa, para não falar outra coisa, né? Ligar a luz lá pra gente,
e aí a gente conseguir puxar a água do poço, aí levar o coach para lá. E aí sim conseguir fazer um treinamento com ele, levar profissionais lá para ver o que está acontecendo. Então assim, eu tenho vários projetos para o coach. Então assim, foi a história do coach, como que ele foi comprado, o que chegou no nosso ouvido sobre o passado desse cavalo e como ele está agora. Então eu espero muito em breve fazer um vídeo para vocês mostrando ele em detalhes junto com ele. Então não percam aí, continuem acompanhando aqui no canal, se inscreva aí, ative o sininho, veja se o seu smartphone precisa de autorização para ativar notificações do YouTube, tá? Faz isso, que daí você recebe as notificações quando tem vídeo novo, manda para os amigos, e eu espero que vocês tenham gostado da história do coach. É uma história muito estranha, cheia de mistério aí, de o que é verdade ou não desse passado dele. É um cavalo que foi vendido num preço muito barato, e que era muito bonzinho e de repente virou um cavalo bem complicado de lidar. Então é isso aí, pessoal. Conto com vocês no próximo vídeo e até a próxima.